Convido você a abrir a palavra do Senhor em Hebreus, capítulo 12. Nós temos estudado ainda a carta aos Hebreus e hoje nós vamos caminhar um pouco mais, fazendo a leitura até o verso de número 13. Hebreus, capítulo 12. Nós leremos do verso 1 ao verso 13. Diz assim, pois, a palavra do Senhor, acompanha a leitura que farei. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Ora, nossa luta contra o pecado ainda não tendes resistido até o sangue. E estáis esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaieis quando por ele és reprovado. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos. Pois que filho há que o pai não o corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais, segundo a carne, que nos corrigiam, e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual? E então viveremos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Toda disciplina com efeito, no momento, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Por isso, reestabelecei as mãos decaídas e os joelhos trôpegos, e fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Vamos orar mais uma vez, irmãos. Ó Pai, nós te damos graças pela leitura da Tua palavra, pelo ensinamento que dela emana. Nós te louvamos pela obra que o Senhor já tem realizado em nossa vida e pela exortação que o Senhor nos traz para que, apesar das circunstâncias adversas, das perseguições, das tribulações, provações, possamos ser achados entre aqueles que perseveram até o fim, na fé, na comunhão, na obediência ao Senhor. Pai, nos ajude, de modo que, exortados pela Tua palavra, possamos moldar a nossa vida, mudar os nossos pensamentos, as nossas atitudes, as nossas palavras, de modo que possamos glorificar ao Senhor, sermos instrumentos nas Tuas mãos, para que o Teu nome seja exaltado através da nossa vida. Ajuda-nos a entender, a compreender a Tua vontade e a revelar na nossa vida os frutos dignos do arrependimento e que comprovam que o nosso coração de fato está inclinado, prostrado e submisso ao Senhor. É o que nós clamamos, Pai. Que o Senhor também fale ao nosso coração à medida que
estudamos o texto desta noite, e que o Senhor me use, apesar de mim mesmo, para o teu louvor e para o nosso próprio bem. É o que clamamos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós temos tratado da carta aos Hebreus e lembramos que o propósito dessa carta é justamente apresentar uma exortação para que todos os crentes perseverem na fé e na prática cristã e não retroceda, no caso dos primeiros destinatários, ao judaísmo e a nós, à prática do mundanismo. O foco da carta aos Hebreus, portanto, é motivar e apresentar os fundamentos em Cristo para que não venhamos a apostatar ou desistir da fé. Dentro de uma característica do paralelismo, no hebraico, nós vemos o autor tratar disso de tempos em tempos e reforçar a ideia da perseverança na fé. Nós vimos que, segundo o autor, nessa sua exortação que é resumida, ele visa dar mais firmeza aos cristãos. A razão da carta é que os cristãos perseverem firmes e fiéis na fé e na prática das verdades ouvidas, primeiramente de Cristo, depois dos apóstolos, e jamais se desviando delas. Vimos também que o motivo apresentado para tal perseverança está fundamentado na pessoa de Jesus Cristo, naquilo que Ele é, mas também na sua obra e na sua fidelidade ao próprio Deus. A carta é aquela que nos apresenta Jesus como sendo a supremacia de tudo, em todas as áreas, dentre todas as questões existentes nesse universo. Essa carta nos apresenta também Cristo como o sacerdote supremo, não da ordem levítica, mas da ordem de Melquisedeque, e que, portanto, como rei, como sacerdote, como profeta, ele então cumpre rigorosamente a lei do Senhor para que hoje, eu e você, não dependamos mais dos nossos próprios esforços, que são falhos, e nem de guardar uma lei que também era impotente, mas que nele, em Cristo, tenhamos livre acesso ao trono de Deus e à presença de Deus. Ciente disso, ele direciona toda a carta para chamar a nossa atenção para o fato que devemos viver, então, perseverantes nessa fé. No capítulo 11, ele faz um parêntese e mostra que os antigos, os nossos irmãos do passado, viveram em perseverança, mesmo não tendo ainda alcançado a certeza da promessa. Certeza essa que nós já temos, porque Cristo já veio, Cristo já cumpriu com a obra na cruz, Ele já pagou um alto preço. A ideia é que esses irmãos do passado servem, portanto, de testemunhas para que nós possamos também ser contados entre os que perseveram. Se eles, sem a promessa cumprida, perseveraram, quanto mais nós, que já temos o Evangelho completo, a revelação completa, que recebemos essa revelação através de Cristo, a expressão exata do ser de Deus. Se eles perseveraram e passaram por tribulações, dificuldades, lutas, martírio, nós também assim o devemos, pois temos muito mais argumentos históricos, bíblicos e revelacionais para sermos encontrados fiéis a Deus até o fim. Então, nesse sentido, agora, no capítulo 12, usando toda a argumentação que ele já nos apresenta, o autor, portanto, nos encoraja e nos adverte, primeiramente, sobre a necessidade da perseverança, que nós já estudamos há algum tempo atrás, e como a maneira de colocar a perseverança no dia a dia, que é o que nós temos estudado aí mais recentemente. Nós vimos, então, que a perseverança na carreira cristã ela é necessária, nesse resumo que ele faz, primeiro porque nós temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas. Nós temos um monte de testemunhas na perspectiva judicial que, mesmo sem ver a obra de Cristo, perseveraram. E serve, inclusive, para trazer um peso sobre a nossa vida,
que se eles, sem terem visto a obra de Cristo, perseveraram, você não tem motivo para desanimar na fé. Vimos também que a perseverança na carreira cristã é necessária, porque Deus nos chamou para isso. Ele nos propôs uma carreira para ser cumprida. A analogia utilizada é de uma maratona, de uma corrida de fato, onde nós temos então que olhar para o autor, consumador dela, e correr com perseverança essa carreira que nos está proposta. Da mesma forma que Deus fez com o povo de Israel durante a peregrinação no deserto. Algo que estava proposto, porque Deus queria prová-los, como nós lemos aqui em Deuteronômio. Deus queria lapidá-los, treiná-los para entrar definitivamente na terra prometida. Nós ainda participamos desse mesmo processo de peregrinação, de treinamento, porque estamos andando rumo a Canaã celestial. E o terceiro motivo que vimos, porque a perseverança é necessária, é porque o próprio Jesus é quem nos garante o sucesso em perseverar. Ele é o exemplo maior. Mesmo sendo Deus, não subjugou ser igual a Deus, se tornou homem, em obediência, sofreu a morte de cruz, como Paulo diz nas suas cartas, e o autor aos Hebreus reforça aqui no final do verso 2 e no verso 3. Devemos considerar atentamente o exemplo de Cristo, que suportou a cruz, que suportou a oposição dos pecadores, para justamente, diz aí o final do verso 3, para que nós não desanimemos, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Agora, diante disso, quando nós já tratamos da necessidade da perseverança, ou paciência, resistência, constância, o que nós, olhando para Cristo, a grande questão é que fica como que nós vamos, então, agir no dia a dia para estarmos entre aqueles que perseveram na fé. Nós começamos a tratar disso algumas semanas atrás, falando sobre esse modo como perseverar. E nós encontramos e já tratamos que o primeiro modo para você perseverar é fugir do pecado. Busque uma vida santa, uma vida de santidade. Nos versos iniciais aí, em especial no verso 1 do capítulo 12, ele vai dizer que devemos nos desembaraçar, tirar todo o embaraço de todo o peso e de todo o pecado. Aqui nós vimos que esse peso se trata de situações que aparentemente são lícitas, mas que podem nos impedir de correr na carreira cristã. É por isso que lá em Lucas, o próprio Senhor Jesus vai dizer que se nós não o amarmos acima de todas as coisas, nós não podemos ser seus discípulos. Se o seu trabalho, a sua família, os seus sonhos estiverem em primeiro lugar, isso se torna um peso, mesmo sendo lícito. E o autor aos Hebreus diz, olha, cuidado, para que essas coisas lícitas não se tornem peso que te impeça de correr a carreira proposta. E depois ele diz, não só do peso, mas também do pecado, algo explícito que vai contra a vontade do Senhor. Já vimos também que para perseverarmos, além de buscarmos uma vida santa, nós precisamos manter uma constância na fé, evitar a oscilação da fé. É nesse sentido que o autor então vai nos dizer, corramos com paciência, com constância, ou traduzido aqui com perseverança. Não adianta nada numa maratona você sair como um louco, correndo a toda força, porque você não vai conseguir cumprir com os quilômetros que a maratona propõe. É preciso correr dentro de uma constância. Não adianta também começar muito devagar, porque a tendência é se cansar no meio do caminho. Mas mantendo um ritmo, correndo com perseverança, na analogia que nos é apresentada, você vai alcançar a linha final, a linha de chegada. Na fé é a mesma coisa. Tem pessoas que começam a carreira cristã e que você parece que elas vão evangelizar o mundo. Um ano depois, nem na igreja mais estão. Abandonam a fé. A perseverança exige, portanto,
essa manutenção equilibrada da prática da vida cristã. Isso nós já vimos há 2 semanas aí atrás. Hoje nós vamos caminhar um pouco mais. E nós vemos que a terceira exortação que o autor nos traz para vivermos de modo perseverante é: nunca se esqueça de Jesus. Pastor, como assim? É verdade, irmãos. Tem muitos cristãos que vivem um cristianismo sem Cristo. Existem muitos cristãos que acabam focando a própria vida, o próprio ministério, a própria denominação, a própria religiosidade, que se apegam a práticas farisaicas, inclusive, e se esquecem daquilo que realmente importa, que é Cristo. Quando nós observamos ainda no verso 3, nós vamos encontrar assim: considerai, pois, qual que é a expressão que está aí? Atentamente àquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si. Quem que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si? Jesus. Considerai atentamente aquilo que Cristo fez. Ainda como eco, do olhando firmemente para Jesus, que está no início do verso 2, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, como um eco dessa exortação, em associação com a expressão considerai atentamente, nós temos aqui mais um exemplo de paralelismo, onde o autor nos exorta a considerar o sofrimento de Cristo, que suportou a cruz, verso 2, e que suportou a oposição dos pecadores, verso 3, e não considerou a vergonha, ou seja, a ignomínia, e assim obteve a vitória. Irmãos, para manter uma perseverança na fé, nós não podemos viver um cristianismo sem Cristo. Mas devemos olhar firmemente e considerar atentamente para tudo aquilo que Cristo fez. Se você der uma olhada comigo em Romanos, capítulo 8, marque aqui Hebreus, que é o texto base, mas lá em Romanos, capítulo 8, verso 17, nós vemos a seguinte afirmação do apóstolo Paulo: ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com quem? Com Cristo. E aí ele diz: se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Diante das adversidades, lutas, problemas da vida, você vai perseverar na fé, sabendo que Cristo suportou uma dor muito maior do que a sua. Sabendo que a cruz que Ele suportou em nosso lugar deveria ter sido nossa. E que por mais lutas, dificuldades, problemas, adversidades, vicissitudes que a vida nos proporciona, e muitas vezes nos pega até mesmo de surpresa, não pode ser comparado ao sofrimento de Cristo. Quando eu olho para aquilo que Cristo realizou na cruz, para a postura onde Ele suporta toda a opressão e oposição dos homens, de modo fiel, de modo obediente a Deus, é justamente mais uma das exortações que o autor aos Hebreus nos apresenta como essencial para você perseverar. Quando você despreza a obra de Cristo, o seu sofrimento, você acaba desprezando aquilo que Ele fez por ti. E quando nós desprezamos aquilo que Jesus fez por nós, irmãos, nós desprezamos a própria fé, nós desprezamos a própria carreira, nós deixamos de seguir o exemplo de Cristo e passamos a focar tão somente a era presente. E aí vamos procurar suprir as necessidades da era presente sem Cristo, sem olhar firmemente para o autor e consumador da fé, sem considerar atentamente aquilo que Ele suportou
para nos garantir a salvação, para nos garantir a certeza de que os nossos pecados foram pagos e que a condenação do pecado já não é mais uma realidade sobre aqueles que creem. Para permanecermos ou sermos encontrados perseverantes, precisamos olhar para Cristo. A vitória e o exemplo de Jesus nos fortalece para perseverarmos. Portanto, se você quer ser contado entre os que perseveram na fé, busque santidade, evite oscilar a sua fé e não deixe de olhar para Jesus. Pense em Jesus em todos os momentos, em todas as circunstâncias. Tenha Ele na sua mente, no seu coração. Que cada palavra, pensamento e atitude sua possa de fato seguir o exemplo dele. Não negligencie o fato dele estar vivo e dele ter prometido estar conosco. Saiba que mesmo na maior adversidade, na escuridão das tribulações, o Senhor promete nunca jamais nos abandonar. Ele vai dizer isso inclusive aqui no próprio texto de Hebreus. Saiba que nas privações, nas necessidades, na falta de algo, Deus está conosco. Nós vimos lá em Deuteronômio que nesse processo, para nos conduzir ao amadurecimento, o próprio Deus nos prova. Permite situações para nos humilhar. Diz o texto de Deuteronômio que Deus, inclusive, permitiu que o povo passasse fome, para depois ser suprido por aquilo que Deus estava provendo, para que eles entendessem que não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Irmãos, se nós não olharmos para aquilo que Cristo fez por nós, se nós desprezarmos a cruz, a obra de Jesus, a pessoa de Jesus, a ressurreição de Jesus, se nós nos envergonharmos de Cristo, daquilo que Ele é e da sua obra, não vamos perseverar. Porque constantemente este mundo vai te tentar para que você negue o Senhor da sua vida. Para que você se envergonhe dele. Para que você despreze a obra dele. Constantemente este mundo tentará ridicularizar a tua fé. E ridicularizar o teu Senhor. Seja no trabalho, às vezes na família que ainda não é crente, seja na faculdade. Nós temos um sistema anticristão em voga. E se você não estiver com seus olhos fitos nele, considerando, pensando atentamente aquilo que ele suportou, você também não vai suportar. Se a sua mente não estiver considerando atentamente e constantemente o que Cristo passou para te garantir a vida eterna, você vai desprezá-lo. E isso te conduzirá a apostatar da fé, a negá-lo, seja com as suas obras, com a sua palavra ou com as suas atitudes. Cuidado, irmãos, para perseverarmos, o autor aos Hebreus nos exorta a considerar atentamente, ou seja, a pensar constantemente em Jesus, naquilo que Ele é e naquilo que Ele fez. Uma quarta postura para nos auxiliar no modo como podemos perseverar na fé está aí a partir do verso 5. Volte lá para Hebreus, capítulo 12. O verso 4, então, também diz que a luta contra o pecado, né? O próprio Cristo lutou também, essa ideia ainda está nessa transição. E ele diz, olha, Cristo resistiu e nós ainda não resistimos até o sangue. Então, considere Cristo. E a partir do 5, ele começa a tratar de mais um ponto para que você persevere na fé. Do verso 5 ao 13, ele vai falar sobre a disciplina. Assim, o autor aos Hebreus vai dizer para você que para você perseverar, além de ter vida santa, além de ter uma constância na fé, sem oscilação, de pensar constantemente naquilo que Cristo é, naquilo que Ele fez por você
você também precisa aceitar a correção divina. A disciplina, a correção que vem do Senhor faz parte da carreira da fé. Todos nós estamos passando por esse treinamento. Somos peregrinos, como o povo de Israel fora. Da mesma forma que Deus provou aquele povo, Deus ainda continua nos provando hoje. Tiago vai dizer que Deus não nos tenta, porque a tentação tem como objetivo a sua queda. Mas o próprio Tiago diz que Deus nos prova, porque a aprovação tem como objetivo a sua aprovação, o seu crescimento. Tem cristãos que diante das provações da vida desanimam na fé. E o autor aos Hebreus vai dizer, não faça isso, porque a correção divina é uma demonstração clara do amor e do propósito de Deus na sua vida. O texto, inclusive, entre parênteses, vai nos dizer aqui, Deus vos trata como filhos, no verso 7. É para a disciplina que perseverais, porque Deus vos trata como filhos. Agora, na analogia da criação de filhos, não mais da maratona, e nessa comparação da criação de filhos pelos pais terrenos, segundo a carne, como o próprio texto diz, nós somos exortados a entender que Deus, como Pai espiritual, como Pai celeste, nos corrige também para o nosso próprio bem. Os nossos pais terrenos, ou as autoridades que estavam sobre nós, nos corrigiam conforme melhor lhes parecia. Muitas vezes sem propósito, muitas vezes sem uma conexão. Às vezes, como pais, nós tratamos da disciplina dos filhos e simplesmente o fazemos porque achamos que devemos fazer, mas nunca intencionalmente para produzir uma maturidade dos filhos. Às vezes é simplesmente para mantê-los calmos, para deixá-los submissos. Mas no caso da correção divina, não é sem motivo. Sempre há um propósito, sempre há uma expectativa de crescimento, de amadurecimento, para que você possa aprender a confiar mais, a obedecer mais, a se sujeitar mais, a esperar mais, mas com o objetivo final de que você possa compartilhar da própria essência de Deus. É nesse sentido que ele vai nos dizer, a fim de sermos participantes da sua santidade, no verso de número 10. A disciplina, ela tem um proveito. E às vezes as situações adversas que Deus nos permite passar, irmãos, é justamente para nos colocar no devido lugar e nos mostrar que o que somos e o que temos vem de Deus. E é para Deus. A correção divina, ela é necessária para vivermos de modo proveitoso, participando da sua santidade e para produzir fruto de justiça. Tudo isso está registrado nos textos que nós lemos, do verso 5 até o verso 13 de um modo especial. Ou seja, a correção divina tem o objetivo de nos fazer resistir na luta contra o pecado e nos fazer mais parecidos com o próprio Deus. Deus nos prova, como disse lá em Deuteronômio 8, para ver o que está no nosso coração. Se nós de fato o amamos, se nós de fato confiamos nele, se nós de fato esperamos que a provisão e a providência venha dele. Ele assim o faz, irmãos, porque ele nos trata como filhos. Porque se não fôssemos filhos, ele não nos corrigiria. Portanto, na perseverança da fé, você precisa estar atento
ao fato de que a correção divina é para o nosso próprio bem. No próprio texto de Hebreus, em vários momentos, ele vai repetir o Salmo 95, usando o exemplo do povo do Antigo Testamento, citando: não endureçais o vosso coração, como em Massá e Meribá. Ao ouvirdes a palavra do Senhor, da correção do Senhor, não endureçais. Saiba, e aqui agora nesse ápice do ensinamento, ele vai dizer: isso é porque Deus vos trata como filhos. Não murmure. A murmuração, a rebeldia, a reclamação em relação às circunstâncias da vida, irmãos, nos conduz a abandonar a fé. O modo para perseverarmos na fé é sujeitarmos a soberania paternal de Deus e a correção divina como a correção de um pai que nos trata como filhos e que nos ama e que quer que nós cresçamos e sejamos participantes da sua santidade, porque é essa que nos permite ter comunhão com Ele, para que possamos dar fruto de justiça, para que o nome dEle seja glorificado através de nós. Quanto mais somos disciplinados e discipulados pelo Senhor, treinados pelo Senhor, mais a nossa vida se molda ao padrão que o próprio Deus espera e deseja de nós. Por isso, aceite a correção divina. E mais que isso, lute para ser aprovado. Porque quando Deus está ensinando o seu povo a obediência, a confiança, a dependência, a sujeição, enquanto nós não aprendemos a lição, nós não passamos de fase. É por isso que por 40 anos, aquele povo rodou em peregrinação, um trajeto que poderia ser feito em apenas alguns dias. Para perseverar na fé, irmãos, é preciso aceitar a correção de Deus. E quanto mais cedo você aceitar essa correção e aprender a lição, mais cedo você vai ser aprovado. É nesse sentido, portanto, que o autor aos Hebreus vai continuar agora a trazer outras práticas do dia a dia, do cotidiano, para que você persevere na fé. Dessas que vão até o final do capítulo 13. Nós já vimos 4. Para você perseverar, você tem que ter vida santa. Não tem como viver com peso e com pecado amarrando as suas pernas. Dentro desse modus operandi para perseverar na fé, além dessa vida santa, você precisa ser constante. Assumir um compromisso de perseverança, de paciência, de resistência. Não desanime na fé. Não tenha picos de corrida e de repente simplesmente cai para o chão. Mas mantenha uma marcha constante nessa maratona. Terceiro, como nós vimos, nunca se esqueça daquilo que Cristo fez por ti. Olhe firmemente para Ele. Considere atentamente o que Ele fez, quem Ele é. Não tire Cristo do cristianismo. Siga seu exemplo. E por fim, hoje, saiba que Deus te corrige porque Ele te trata como filho amado. E Deus corrige, disciplina e açoita a todo filho, a quem ama e a quem recebe. Isso faz parte do processo do seu treinamento, do seu crescimento, para ser contado entre aqueles que naquele dia hão de ouvir do Senhor: vinde, benditos do meu Pai. E que Deus, assim, nos abençoe. Amém? Se Deus permitir, nas próximas vezes que estivermos juntos, nós vamos continuar ainda nesses princípios práticos da perseverança, a partir do verso
14, se Deus permitir, no nosso próximo encontro.